Olá, meus amigos, boa tarde a todos. Estamos começando mais um programa, primeiro do ano, né, de 2024, e recebemos todos com muito carinho. Os que nos acompanham já há algum tempo, nós temos o programa já há um ano e meio, sabe que esse programa é do NUVET, Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade, um dos núcleos da AME São Paulo, Associação Médico Espírita de São Paulo. E esse programa, já que é do NUVET, ele tem o nome de Ame Animais. Esse ame tem duplo significado. Ame do verbo amar, né? Então vamos amar os animais, e também ame de Associação Médico Espírita. Nós estamos aqui reunidos hoje para tratarmos de um assunto, ou pelo menos dois assuntos, que foram primordiais o ano passado no atendimento do chat, que a Paula vai controlando, né, durante os programas. Então, hoje, atendendo essa demanda, depois a Paula vai falar melhor sobre isso, nós vamos falar especificamente de duas demandas de perguntas que foram realizadas o ano passado. Então, elas dizem respeito ao sofrimento dos animais, porque os animais sofrem, e também em relação à eutanásia. A Paula está comigo, é minha parceira de apresentação do programa, sempre, e hoje está também o Vinícius, né? Que também é do NUVET São Paulo, da Associação Médico Espírita de São Paulo, e ele vem, junto com a gente, lembrar esses dois assuntos importantes. E como a gente vai falar o segundo assunto, que é a eutanásia, o Vinícius ele trabalha com cuidados paliativos, que tem tudo a ver como alternativa à eutanásia, não é? Então vamos lá, Paula, depois Vinícius, se apresentando aí aos nossos amigos de sempre. Então, olá, amigos, amigas. É um prazer tê-los conosco em mais esse programa. E hoje estamos aqui, né, o Vinícius e eu, porque a nossa entrevistada é a professora Irvênia. E a nossa coordenadora, a mentora, né, e coordenadora do NUVET. A professora Irvine, ela vai falar um pouco dessa trajetória, do porquê do estudo, né? Porque ela começou a se dedicar em relação ao estudo do sofrimento dos animais. Mas eu quero apresentá-la como professora de mais de 45 anos na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, dando aula na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, em cursos de especialização. E a professora Irvênia, ela teve várias tarefas na universidade, além do cargo de professora e pesquisadora. Então, a Universidade de São Paulo conferiu à professora Irvênia o título de emérita. Então, ela é professora emérita da USP. Esse título ele é conferido quando a universidade entende que um professor, um pesquisador fez muito mais do que se esperava dele, digamos assim, né, de uma forma simplificada, muito mais do que se esperava dele como ali executando o seu cargo. Então, ela tem esse título de professora emérita da Universidade de São Paulo. E eu vou passar, então, vai ser um prazer entrevistá-la, né, porque ela é uma pessoa pioneira, né, a pessoa mais antiga no Brasil que estuda esse tema, à luz da doutrina espírita. E eu vou ter o prazer, né, eu e o Vinícius vamos ter o prazer de entrevistar a professora Irvênia. Então, Vini, se apresenta, por favor. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do programa. Eu espero que gostem. Eu já estou muito feliz de poder bater papo sobre esse tema, aprender aqui com as amigas, com a Paula e com a Irvênia, porque a gente sempre tem algo a aprender. Eu começo a minha trajetória aprendendo com a Irvênia como aluno, né, na Faculdade de Medicina Veterinária. Quando eu entrei, ela já era professora aposentada, mas, como a Paula disse, fez muito mais do que o que se esperava. Então, como professora aposentada, continuava dando aula. Aí eu tive o prazer de conhecê-la dando aula na graduação e sendo convidada para palestra no hospital. E desde então, aproveitando essa oportunidade ao lado dela, depois conhecendo a Paula, de aprender. Depois que fiz a minha formação lá na faculdade, segui com o programa de residência em clínica médica e depois a formação
em cuidados paliativos, que é a minha área de atuação hoje e com a qual eu pretendo contribuir um pouquinho aqui. Então, Paulo, acho que você já me perguntou, agradeço aí a disposição de vocês de me entrevistar, mas também a gente vai fazer a nossa conversa rotineira aqui, né? Não temos nem essa finalidade de me colocar na berlinda hoje. Bom, mas quando eu conversei com a Paula sobre o ano passado, final do ano passado, sobre o tema deste programa, porque a gente sempre conversa para estabelecer que tema que está sendo demandado pelos amigos que participam do programa, da comunidade, das notícias, e a gente acabou resolvendo fazer uma retrospectiva do que foi mais importante quanto à demanda das pessoas que nos ouvem costumeiramente, né? E sem dúvida também, como nas palestras, como nas entrevistas e em outros eventos, as duas perguntas que surgem com mais frequência são essas duas. Por que os animais sofrem? Em segundo lugar, qual é a visão espírita a respeito da eutanásia dos animais? Então, essa questão do por que os animais sofrem, ela é tão importante, eu entendo a demanda que surgiu, não só ano passado, mas na vida toda em que eu estou trabalhando no assunto, porque eu vivi essa motivação. Eu fui nascida e criada, eu sou nascida e criada no interior do estado de São Paulo, uma cidade muito pequena, chamada Itobi. É ali a região da chamada Média Mogiana, né, quando existiam as estradas de ferro, perto de Casabranca, Mococa, Guaxupé, por ali. Bem perto do sul de Minas. E a cidade muito pequena, minha mãe lecionou em fazendas durante muitos anos. Ela ia de trole ou de charrete para as fazendas, eu ia junto. O meu avô, pai da minha mãe, tinha uma chácara, criava galinha, criava porcos. Então, eu vivi numa cidade pequena, cercada de sítios, de fazendas, e eu vivi o tempo todo em contato com essa realidade que era da criação de animais para o abate, para consumo, não é? Era costume nas famílias, no domingo, alguém correr atrás de uma galinha para fazer o almoço. Então, a gente foi crescendo com isso. Eu sempre me incomodei muito com qualquer coisa que proporcionasse sofrimento aos animais. Mas essa minha percepção era absolutamente limitada. Quando eu fui para São Paulo fazer a faculdade, e eu me vi no ambulatório logo cedo, e comecei a perceber mais de perto e já com olhos assim, treinando para o profissionalismo, como os animais sofrem. Eles têm epilepsia, eles têm câncer de vários tipos, eles têm parto distóxico, eles têm infecções. E eu comecei a me perguntar, mas meu Deus, que coisa horrível como os animais sofrem. Por que será que os animais sofrem assim? Então, eu já era espírita de berço, nasci em família espírita por parte da família do meu pai, e eu já sabia também, pela questão 602 do Livro dos Espíritos, que para os animais não há expiação, não é? Quando Kardec pergunta se os animais progridem como o ser humano pela sua própria vontade ou pela força das coisas, e os espíritos respondem não, os animais progridem só pela força das coisas, porque para eles não há expiação. E no meio espírita a gente tem essa mania de achar que tudo que a gente passa em dificuldades, em sofrimento, é por expiação. Então, eu comecei a buscar na obra espírita por que os animais sofrem se eles não têm expiação. E eu encontrei logo, no livro de André Luiz, Libertação, logo no primeiro capítulo, ele tem uma lição maravilhosa, que começou a aquietar o meu coração, quando ele diz assim, falando do sofrimento de modo geral, né? Não apenas em relação aos animais, que existem duas formas básicas de sofrimento. O sofrimento expiação, também chamado de reparação. A vida coloca à nossa frente novas oportunidades, repetidas oportunidades, que já vivenciamos em outras ocasiões, nesta encarnação ou encarnações passadas, em que a gente não fez boa escolha do nosso comportamento, para que a gente tenha oportunidade
de escolher melhor. Então, é o sofrimento reparação ou expiação. A outra forma de sofrimento se caracteriza como ensino renovador. Então, André Luiz mesmo diz que a maior parte do sofrimento do ser humano não é por expiação, é a oportunidade de ensino renovador. Então, se para os animais não há expiação, sobra a opção do ensino renovador, né? Então, isso realmente eu fui por esse caminho e depois consultei uma porção de outros autores e a gente, inclusive, gravou, né, Paula e Vinícius, aquele curso com o conteúdo do meu livro A Questão Espiritual dos Animais, um curso de 15 aulas, está disponível na internet, e uma das aulas é exatamente essa, né? Animais em sofrimento. Então, a gente vai responder aos nossos participantes através dessa pesquisa, desse estudo que a gente fez há muito tempo, né? E eu queria saber de vocês, por curiosidade, quem sabe passar essa curiosidade para os nossos participantes, se essa motivação que me levou a fazer veterinária é porque os animais sofrem, responder essa pergunta, se também foi a motivação de vocês para fazer veterinária. Vou falar primeiro, né, Vini? Uma diferença social aí, feminina. Então, para mim, o que me mobilizou muito era pensar de como nós dispomos assim de uma forma muito arbitrária intensa dos animais para as nossas utilidades, né? Como a sociedade faz isso. E se isso era correto ou não era correto, eu sempre tive essa questão, né? Eu lembro pequena, uma vez no circo, eu era a filha mais nova na época, eu via todo mundo aplaudindo aqueles animais fazendo manobras ali, que para mim eu entendi, eu com 5 anos eu me questionei assim, o que eles estão achando engraçado ou bonito para bater palma, né? Ou passear em zoológico, as pessoas gostavam de passear em zoológico, eu achava aquilo estranho, ver um bicho fechado numa jaula para eu poder olhar, né? Então eu queria entender esse uso, como que a sociedade, como nós como sociedade, usamos os animais assim completamente despreocupadamente. É verdade. Parece que a veterinária tem essa coisa, né, de ser, na grande maioria das vezes, algo de muito tenra idade, que já nos toca, porque minha mãe conta também que foi por volta de 5, 6 anos de idade a primeira vez que eu disse que queria cuidar dos animais. Eu não sei o que a gente fez lá atrás, que parece que a gente já assumiu isso, já negociou isso, que tão pequeno já era uma certeza, né? Então, foi com cerca de 5, 6 anos de idade que eu dizia que eu queria cuidar, porque ver um animal em sofrimento me afligia e me abalava. Que coisa. E aí eu me lembro muito de uma cena, embora o que mais me tocava era gato e cachorro abandonado e machucado, mas eu lembro muito de uma cena que eu estava dentro do carro, na Marginal Tietê, aqui em São Paulo, e passou do lado do carro um caminhão carregando corpos de porcos mortos, né? Que tinham sido abatidos, que estavam indo para algum lugar. E eu nem sei assim, a diferença de condições sanitárias que tinha há 30 anos, que deve ser mais ou menos quando foi isso, eu era bem novo. Mas me chocou já naquele momento fazer a correlação de que aquilo que estava colocando no meu prato para eu comer era o porquinho que eu vi morto pendurado de ponta cabeça no caminhão. E até hoje essa diferença de valores, né, entre os animais chamados de estimação e os outros animais dos quais nós nos utilizamos me causa estranhamento. E sempre quando alguém se comove, assim, inconformado, nos perguntando por que os animais sofrem,
isso me causa estranhamento, porque sem nenhum tipo, né, de julgamento ou de proselitismo, muitas vezes essa pessoa está muito inconformada com o fato do gato ou do cachorro dela estar sofrendo de uma doença, mas não parece estar muito preocupada que no prato dela É, tem um animal que sofreu. E então, assim, a proporção, né, de animais que sofrem por conta das nossas ações, se a gente for pensar só em rebanho bovino no Brasil, nós temos 230 milhões, que é mais do que o tanto de pessoas, né? Sem contar os outros animais. Então, a proporção dos que sofrem por ação nossa é é muito muito maior maior, é muito do que a maior. proporção dos animais que sofrem por adoecimento e que nos incomodam tanto. É, Acho que merece um olhar para essa questão, né? é verdade. Bom, continuando aqui as informações dos nossos estudos, né? Eu consultei o professor Herculano Pires, no livro dele, O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte. Ele tem num capítulo, ele faz essa pergunta e faz essa reflexão, por que os animais sofrem? Então ele diz assim, olha, os animais sofrem, lembrando do ensino reparador, né? A opção do ensino reparador lá de André Luiz. Os animais sofrem porque evoluem. Toda evolução é acompanhada das dores do parto, que anunciam as transações evolutivas para planos superiores. Então, ele fala que tudo na natureza passa por esse processo que nós apelidamos de sofrimento, não é? Então, assim, a gente dá uma conotação afetiva com uma herança hebraico-cristã de um peso muito grande nesse subproduto do processo evolutivo que nós chamamos de sofrimento, né? Porque dependendo da maneira como a gente olha um determinado evento, uma determinada passagem, nós podemos ter um olhar negativo ou um olhar positivo, né? Eu tenho aprendido nas minhas várias décadas, muitas décadas de vivência, quando acontece alguma coisa, uma doença, um acidente, como eu já tive, outras coisas, eu me faço a pergunta: o que a escola da vida está me trazendo para aprender? Não é? Porque a gente sabe que tudo tem uma finalidade, as coisas não vão acontecendo assim ao acaso. Então eu pergunto: bom, deixa eu entender qual é a lição que eu tenho que aprender com isso. E faço um esforço para aprender alguma coisa, não é? Então é mais ou menos por aí. Outra literatura que eu também consultei, que eu gosto de citar, é Emmanuel. Ele tem uma página psicografada por Chico Xavier, que se chama Animais e Sofrimento. No meu livro, A Questão Espiritual dos Animais, eu coloquei a página inteira. E ele faz uma reflexão belíssima, porque ele diz assim: ninguém sofre tão somente para resgatar o preço de alguma coisa, que seria reparação ou expiação, né? Sofre-se também angariando os recursos preciosos para obtê-la. E ele continua assim, fazendo um resumo. Ele fala que mal terá praticado o aprendiz ao se submeter aos rigores da escola. Então, na escola da vida, o tempo todo, todos os seres vivos, as plantas, os animais, os seres humanos, passam por chamamentos de aprendizado na escola da vida, não é? Então, a gente vai passando por isso e vai aprendendo. Então, ele diz assim: assim é que o animal também atravessa longas eras para instruir-se. Olha o verbo que ele usa, né? Assim, para atingir a auréola da razão, deve conhecer comprida fieira de experiências. Então, essa questão do sofrimento como oportunidade de aprendizado, de ensino renovador, a gente tem que valorizar, não é? Porque quase sempre a gente deixa de lado. Então, quando acontece alguma coisa, ou com a gente mesmo, ou com o animal de estimação, ou assim, a gente tem que ter esse olhar, né? Esses dias eu recebi um telefonema de um amigo nosso, das AMES, uma AME lá do Nordeste. E ele disse: ah, Irvênia, nós estamos tão tristes, o nosso querido amiguinho, o Bob, acabou de falecer, ele estava já com problema renal fazia tempo e tal, e nunca eu pensei que eu fosse sentir tanto. Aqui em casa está todo mundo assim, muito triste, todo mundo.
E é interessante isso, né? A pessoa acaba se envolvendo com essa vivência do animal que convive com a família, né? E não só durante a doença e depois no desencarne, e fica aquela coisa da separação. Até ele disse, Vânia, manda um áudio para a gente, falando alguma coisa. Eu mandei, né, afetivamente, com muito carinho, porque eu tenho muita amizade com eles e percebi exatamente o nível de tristeza em que eles se encontravam, né? Mas dizendo que tudo que eles conseguiram ensinar esse animal e receber dele também ensinamentos foi uma coisa valiosa que a Escola da Vida ofereceu, né? Então, a gente vai indo por aí. Bom, deixa eu ver É outra literatura. interessante, professor, essa reflexão, Pode. né? Essa dúvida que você... Essa dúvida não. Esse ponto que você trouxe, assim, que ele se surpreendeu É, com a forma como aquilo o abalou, de é, que foi inesperado. foi. E, e eu penso que essa surpresa, ela está relacionada a um pouco isso que a gente falou, de por que eu sofro por uns, não sofro por outro. Porque o que me faz... A gente está falando do sofrimento do animal e existe o sofrimento do indivíduo em ver o sofrimento do outro numa É um manifestação sofrimento compartilhado. compartilhado, né? É uma situação, é uma experiência vicárica, empática de sentir pelo outro. E isso só acontece quando há vínculo, né? Então, com quem eu não tenho vínculo, pode me gerar algum leve desconforto, mas eu não sofro, eu não me enluto, né? Então, esse sofrimento, ele também, enquanto escola, ele existe porque existiu vínculo e existiu amor É, e querer, né? é Então, em isso mesmo. relação a isso, também pensei, Vini, que se for, a Vini não comentou quem é, porque também não tem necessidade, mas se for uma pessoa já mais ou menos da minha idade, ela provavelmente conviveu na infância com outro modelo de um cão, por exemplo, né? Que um cão ficava no quintal, a gente não tinha assim um contato tão próximo, né? É E verdade. talvez também seja isso a surpresa dele, né? Lógico, ele sofreu porque tem vínculo, mas talvez por ver um modelo É, antigo é e se verdade. surpreendeu que hoje em dia ele sente diferente. E É esse verdade. sentir diferente é um refinamento, né? É um É, refinamento. Então, assim, é apesar da verdade. gente sentir mais por uns do que por outros, né, na É, sociedade em geral, sentir por uns já é um refinamento, é, né? é verdade. É uma extensão, eu, no meu jeito de pensar, né? Lógico, a gente precisa ir ampliando esse refinamento. Não, a gente não Exato. se, digamos assim, não se satisfazer com, não, se eu amo meu cão e meu gato, tá bom. E os outros que É pouco verdade. importam, né? É, Mas como uma ponte, né? Como uma ponte, uma transição, eu acho que é válido. Eu acho que é válido. claro, claro. É raro ouvir isso no consultório. As pessoas falarem assim: eu já perdi alguns animais na vida, mas era diferente. Era um animal que eu não tinha vínculo, sumiu, eu nem sei o que aconteceu. Agora é diferente. É É, comum ouvir isso, né? Com ele está sendo diferente, é. porque mudou a qualidade da relação mesmo. Essa é uma das razões desse vínculo afetivo, desse conceito de família multiespécie, né, Vini? Exatamente. Além das Para muitas zoonoses, né? pessoas, a constituição de família é a pessoa e o animal. E muitas pessoas sobreviveram ao lockdown com menos danos por ter a companhia de um animal. Tem estudos que mostram que as pessoas em situação de rua que têm animais, elas guardam um vínculo, ainda existe um vínculo por causa desses animais. E as pessoas que não têm os animais, ela teve uma ruptura maior já do vínculo com a sociedade, né? Porque são pessoas invisíveis e tudo. Então, É. assim, só para a gente, Olha que interessante. enfim, só para a gente Mas ver que esse olha, vínculo está em é,
vários setores. É verdade. E a gente, à medida que vai estudando, que vai vivenciando esse assunto, né, Paula, a gente vai tendo casos registrados. Tem até um dos casos que eu conto no livro A Questão Espiritual dos Animais. Eu vou contar até aqui para os nossos participantes. Certa vez eu fui fazer uma palestra em São Bernardo, no centro Meimei, e era presidente lá a senhora Miltes. E eu falei sobre os animais, a questão espiritual dos animais, terminei de falar, ela veio me cumprimentar e disse, olha, Ivene, eu tenho uma vivência que eu preciso te contar. Ela falou, toda quarta-feira eu participo de um trabalho de assistência espiritual a espíritos que morreram por morte violenta, estão em grande sofrimento. E ela se desdobrava, ela se encontrava com os amigos espirituais e ia até os leitos desses espíritos que estavam em sofrimento com desencarne quase sempre violento. E ela contou que tinha uma moça chamada Pedra, que ela não acordava. Semana após semana eles iam lá e davam passe e tal, e ela não acordava, não acordava. Até que um dia, a dona Milton se desdobrando, ela viu pular na frente dela, em direção ao leito da Pedra, um cachorrinho branquinho, peludinho. E ela disse, meu Deus, cachorrinho aqui no plano espiritual? E ela falou, o que está acontecendo? Foi assim uma super surpresa, né? E esse cachorrinho foi indo até chegar no leito da moça, começou a latir, ela acordou, pegou o cachorrinho e dizia chuchu, chuchu, e abraçava e beijava o cachorrinho. Então, a dona Milton falou, olha, Ivênia, eu acho que o plano espiritual usou esse cachorrinho, que era do vínculo afetivo dela, para despertar a criatura. Porque depois, nas semanas que se seguiram, ela foi contando que ela teve uma vida tão difícil, ela vivia na rua, sofreu muito, desiludida, que ela morreu tão desiludida com a vida que ela não queria acordar. Então, quando o cachorrinho, que era o único vínculo afetivo dela, chegou, ela acordou e pegou ele no colo, abraçava, beijava, chuchu, chuchu. Aí eu falei, dona Milton, olha, eu tenho uma pergunta que a senhora precisa me responder. Esse cachorrinho estava encarnado ou desencarnado? Porque uma das coisas que eu ainda estudo e não tenho resposta pronta é se os animais também se desdobram durante o sono do corpo, né? Eu perguntei já para o plano espiritual e o espírito me disse que isso é possível, mas que é muito difícil, porque a ligação do perispírito deles com a matéria é mais densa. Então, ela disse, olha, é possível, mas é mais difícil. Então, a dona Miss falou, Ivênia, eu não sei, mas nas semanas que se seguiram a esse evento, o cachorrinho estava lá com ela. Olha que caso interessante, né, Vini? O vínculo afetivo, que força que ele tem, não é? Lindo. E o quanto que, assim, né, a gente se coloca no lugar, né, de responsáveis por zelar por eles, e nesse caso, esse espírito do cão ajudou a cuidar de um sofrimento da mulher. Que eu coisa fiz uma história incrível. semelhante, que era um espírito que estava aprisionado, né, assim, contido, sem se desenvolver desde a Idade Média. E aí levaram o cavalo dele, foi o que quando se aproximou quando se aproximaram na presença do cavalo dele, foi quando ele baixou a guarda e se permitiu receber ajuda. Que beleza! Olha, mas tem casos lindos disso. No livro Memórias do Padre Germano, também tem um pronunciamento do Padre Germano, é um livro da Amália Soler, acho que é que ela chama. E ele diz assim, o cachorro dele chamava-se Sultão, e tinha morrido. E ele faz, Sultão, Sultão, que falta você me faz. Você era o meu companheiro, quando eu orava, você estava perto de mim, quando eu lamentava as injustiças que eu sofria e tal. E ele falava assim, agora que você não está aqui comigo, eu estou só, estou só, estou só. Então, assim, ele declara
a falta que aquele vínculo está fazendo para ele, né? Com a morte do cachorro. Mas uma coisa que a gente falou logo de início, né? E que preocupa a todos nós, é quando o sofrimento dos animais é da nossa responsabilidade, né? Que a Paula falou até que foi uma motivação dela para estudar veterinária, quer dizer, é certo ou não a gente usar os animais de maneira arbitrária como nós usamos, né, enquanto humanidade? Eticamente a gente pergunta, nós temos o direito de dispor deles como nós fazemos, né? Então isso é uma coisa que vem vindo. E o Vini também lembrou uma coisa importante, porque assim, de modo geral, os pets, né? Nossa, os pets, eles são assim, uma categoria à parte, né? Estão sendo até exageradamente cuidados, né? De maneira inadequada. E isso está virando o que a gente chama de humanização, né? A gente vamos ver se dá tempo de falar um pouquinho disso. E essa coisa dos pets, e como o Vinícius falou, escute os outros animais, como é que ficam, né? Os animais que são usados, os chamados animais de produção, eles não nascem animais de produção, né? A gente que faz essa adjetivação. Há animais de produção, bovinos, porcos, frangos, né? E os animais também que são usados de maneira abusiva, porque a gente usa produtos de origem animal, né? Como é o caso do leite, o caso de ovos. Então, a gente tem uma porção de coisas. E também outros setores que os animais sofrem, mas pelo menos a finalidade, ela eticamente, ela tem uma certa importância, que é a utilização de animais em pesquisa. E eu ainda citaria um terceiro setor, que a esse é inaceitável, que é da utilização de animais nos chamados espetáculos de diversão, né? Como tourada, vaquejada, rodeio, animais de circo, rinhas e tantas outras coisas, né? Então, vamos falar um pouquinho disso? Vocês acham que a gente vale a pena, né? A gente tocar um pouquinho nesse tipo de coisas, né? Então, pessoal, olha, por exemplo, né? Os bovinos. O Vini falou que tem muito mais bois no Brasil do que pessoas. Então, nós somos mais ou menos, enquanto pessoas, 200 milhões de pessoas. E temos quase 230 milhões de bois. Acontece que um boi pesa quanto mais que um ser humano, hein? Acho que umas 7 vezes, né? Porque o ser humano, vamos supor que pese 70 quilos, um boi deve pesar, em média, uns 450, 500 quilos. Então, a gente chega à seguinte conclusão: a grande parte da produção de grãos, como milho, soja e outros, que ocupa grande parte do território brasileiro, é para alimentar esses animais, que depois a gente leva para o abate para comer a carne deles, não é? Para alimentar porcos e frangos. Então, é uma coisa que a gente tem que ver. Nós temos tratado disso também quando a gente fala da alimentação vegetariana, né? Como opção, como sugestão. É assunto que também a gente leva muito a sério. E os bovinos, eles têm esse tipo de coisa, então eles são confinados ou têm criação extensiva e, no fim, são abatidos. E uma coisa, dentro do abate de bovinos, quando eu fiz revisão da última edição do meu livro A Questão Espiritual dos Animais, eu fiquei me lembrando de uma questão que para mim está pendente, que é aquela do abate humanitário, né? Então eu sempre fiquei muito desconfortável com esse adjetivo. Como é que um abate pode ser humanitário, não é? Se abate, já por aí a gente vê que isso não tem nada de humanitário, né? Seja como for. Mas um agravante desse abate humanitário bom, diga-se de passagem, o abate humanitário ele é uma opção de morte dos animais de produção que já tem alguma diminuição de sofrimento em relação ao modelo anterior, que era por marreta, né? E eu vi isso muitas vezes, porque a minha tese de mestrado, que eu fiz acho que no começo da década de 70,
eu ia ao matadouro de Carapicuíba e os animais eram abatidos por marreta, né? Uma espécie de martelo grande Eram que insensibilizados, né, com a marreta. eram insensibilizados com a marreta. Então, Desmaiados, né, com a marreta. eles perdiam a consciência com a marreta. Perdiam a Mas era consciência. assim, né, Paula? Eu ficava agoniada, porque assim, o primeiro golpe batia no chifre, o segundo golpe batia no nariz, o terceiro batia no olho, o quarto, o quinto é que batia no lobo frontal e o animal caía desmaiado, né? Para depois ter sangrado e a sangria que promove o abate do animal. Então, eu enviei uma consulta para o meu amigo lá de São José dos Campos, Laerte Levin, que é promotor de justiça, e como eu, ele é voluntário junto ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa dos Animais. E eu falei, olha, Laerte, como é que fica isso, né? Porque eu estou falando do abate de fêmeas gestantes, porque na legislação que eu estava consultando está dito assim, quando o veterinário responsável ele perceber que existe uma fêmea em estado avançado de gestação ou recém-parida, ele deve afastá-la da linha de matança. Eu fiquei feliz, nossa, que coisa boa que eles estão agora já prestando atenção na coitada da fêmea que está em gestação ou recém-parida, né? Mas na continuação do texto dizia assim, para melhor aproveitamento do animal. Eu falei, mas como melhor aproveitamento do animal? Então eu peguei e passei essa mensagem para o Laerte. E ele disse, Vênia, faz uma consulta oficial que eu encaminho isso para o Ministério Público. Eu fiz, e ele encaminhou, mas ainda não temos resposta. E outra coisa também que eu acabei fazendo em relação a isso, eu liguei para um ex-aluno meu, Márcio, que trabalhou a vida inteira em inspeção de matadouro, em inspeção de abate, e eu conversei longamente com ele sobre isso. Eu falei, ô Márcio, quando você, como veterinário lá do ambiente, você percebe uma fêmea em adiantado estado de gestação ou recém-parida, ele falou, professora, para por aí. Primeiro, que numa boiada que chega um caminhão com 100, às vezes mais animais, é muito difícil a gente perceber algum animal que esteja nessas situações. Ele falou, e mesmo porque não adiantaria nada. Então ele concluiu, olha, entrou na sala de matança, vai para o abate. Então eu disse, escuta, você não pode, por exemplo, se você percebeu uma fêmea em estado adiantado de gestação, devolver essa fêmea para a fazenda? Ele falou, não pode porque o abatadouro, quando vai lá retirar o lote para o abate, ele compra o lote. Então essa fêmea não é mais do fazendeiro, é do matadouro. E ele falou, e também não teria o que fazer com essa fêmea, não tem lugar para pôr, não tem nada. Então ele falou, olha, aqui na prática é assim, entrou na sala de matança, vai para o abate. Então, a gente fica muito preocupado com esse tipo de coisa, né? Que está na legislação, parece que está tudo bem, abate humanitário, né? Porque, aliás, sempre se coloca um nome bonito, né? Parece que está tudo bem. Mas essa é uma das coisas que me preocupa e que eu ainda não consegui ter uma resposta sobre isso, né? E mesmo porque isso não vai mudar assim de repente, né? Então, vocês querem falar alguma coisa sobre isso, sobre outros animais de produção? Eu acho, né, Irvine, eu acho que assim, em relação a essas diferentes formas que os animais sofrem, né, para nos servir, né, eu acho que cabe uma reflexão de cada um de nós para ver como que a gente consegue minimizar isso, né? Ou não utilizando produtos de origem animal, ou utilizando uma menor quantidade de produtos, ou escolhendo produtos que os animais sejam manejados com bem-estar, né, com manobras de bem-estar que vão ser abatidos depois, mas que, pelo menos durante a vida deles, eles tiveram uma vida melhor do que uma vida
É, de quem não foi manejado. Por exemplo, uma galinha, um ovo de galinha poedeira no sistema convencional, onde ela fica presa numa gaiola, ou é, um ovo de uma galinha livre de gaiola, que pelo menos durante o período de produção ela tem uma qualidade de vida melhor, mas sendo que ela é uma galinha de produção, na hora que ela não estiver produzindo mais a quantidade que é, deveria ser, ela vai para abate também. Enfim, então eu acho que cabe essa reflexão para cada um de nós. é verdade. Cada um de nós. E essa Pra gente, reflexão a gente vai fazer também com os porcos, sim, com os com frangos, tudo. né? Com as Os, vacas leiteiras. com os Olha, espetáculos, por exemplo, que a com gente vê tudo, né? também, que Com a tudo. gente vê as pessoas querendo tirar fotos, quer prender um animal para poder tirar foto, para postar numa rede social. Quer dizer, as pessoas nem pensam que aquele animal foi retirado da É, natureza. Enfim, é então, verdade. eu acho que cabe essa reflexão para cada um se esforçar o É quanto verdade. possível, o quanto ele consegue entender que é importante, É, para que isso faz muita é. diferença. Nossa, faz mesmo. Olha, eu gostaria de contar para vocês, meus amigos que estão nos assistindo, que eu publiquei um artigo na revista do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo em 2002. E eu pus o título assim: Bases metodológicas e neurofuncionais da ocorrência de dor barra sofrimento em animais. Qual foi a finalidade desse artigo? Aliás, eu tive a colaboração de dois professores da Unesp e dois da UEL, Universidade Estadual de Londrina, e eu fiz questão de fazer esse trabalho em colaboração com outras duas universidades, para isso ter um peso jurídico, porque eu fiz esse artigo assim, é, dando dicas para a gente detectar a ocorrência de sofrimento nos animais, mesmo quando não estamos na presença de lesões. Então, por exemplo, durante provas de rodeio, vaquejada, animais de circo, ou seja lá o que for, né, a gente ter como identificar que os animais estão em sofrimento. Então, esse trabalho, deixa eu falar outra vez aqui para vocês, ele está na Revista de Educação Continuada do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, volume 5, fascículo 1 de 2002. Esse artigo, eu acho que ele teve uma importância no seguinte sentido. Como eu sou voluntária do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, como outras pessoas, às vezes eu sou solicitada para fazer parecer, né, sobre várias coisas, sobre animais de circo, vaquejada, puxada de cavalo, o foie gras e tantas outras coisas. Então, esse trabalho, como ele tem muita citação e tem professores de mais duas universidades, ele acabou, quando eu coloco esse trabalho e os resultados que a gente teve na pesquisa, e isso vai para o Ministério Público, ele tem um peso, porque ele está bem estruturado nas bases metodológicas e neurofuncionais, né? Por exemplo, quando você. Hoje em dia, já animais de circo a gente quase não vê mais. Mas quando a gente passava, via aquele elefante amarradinho lá quieto e fazendo aquele movimento pendular, né? Para lá para cá, isso é um sinal de estresse. Você imagina que naquele relatório Brambell, né? Brambell lá da Inglaterra, que foi como é que chama os princípios das 5 liberdades, né? Em que isso é meados da década de 1960, então quando se estabeleceu assim o que é prioritário para animais de produção não sofrerem muito. Então eles estarem livres de fome, livres de sede, livres de doença, livres de não sei o quê, e livres para exercer o comportamento normal da espécie, né? Então, em tudo, a gente vê ainda hoje, eu estou falando do caso do elefante, né, os animais que eram de circo. O que eles têm de comportamento normal da espécie? O que uma vaca leiteira, que é separada do bezerro assim que ele nasce, é ordenhada mecanicamente, o que ela tem de comportamento normal da espécie?
as galinhas poedeiras que ficam naquelas gaiolinhas a vida inteira. Então, é assim, nem uma coisa que é básica e que deu origem depois a essa chamada ciência do bem-estar animal, nem isso é levado em conta ainda hoje, nem em muitos setores. Então, a gente está bem atrasadinho com esse tipo de coisas, né? Essa reflexão da Paula sobre as nossas escolhas, o poder das nossas escolhas para fazer pequenas revoluções, né, me suscitou aqui uma reflexão e uma dúvida que eu não sei se a Paula saberia responder, né? O quanto desse fenômeno cultural, vou chamar dessa forma, né, de nós consumirmos animais, já que hoje nós já sabemos que biologicamente isso não é indispensável. Sabemos também que cientificamente uma alimentação baseada em plantas tem vários benefícios, inclusive para a saúde. O quanto que a manutenção dessa cultura tem de componente de ser um fator de mercado forte, né? Porque, inclusive, grande parte do nosso rebanho nem fica para a gente, é para exportação. É, Né? E grande parte da população brasileira, que é a maioria que vive em baixa renda, tem pouco acesso à carne mais cara. Né? Então, quanto será que realmente a carne é mais acessível, é a melhor opção, ou quanto que isso tem um componente de mercado forte? é verdade. O mercado, o ambiente, né? O ambiente influencia muito o nosso comportamento. Mas eu acho que para enveredar por aí, eu acho que a gente precisaria de mais tempo, né? E talvez mais elementos técnicos e tudo. Eu convidaria a professora Irvene e o Vinícius para falar daquela outra questão que tem sido uma eu acho questão bom. demandada pelos nossos Sim. ouvintes do programa, né? Que é a questão da eutanásia. Quando existe um animal em sofrimento e o animal está com uma doença terminal, sempre, às vezes o próprio veterinário sugere, às vezes ele sugere a ser de maneira um pouco impositiva, né? Então as pessoas, Vênia, tu está vendo isso, o que você acha? A ponto de uma colega, ela insistir comigo e falar assim, não, professora, mas se fosse a sua cachorra, o que a senhora faria? Falei, olha, mas não é a minha cachorra, é a sua. Então você que tem que decidir, né? Mas são situações muito difíceis, a gente respeita completamente, né? Então, mas, professora Irvênia, do ponto de vista da doutrina espírita, o que a doutrina traz de elementos aí que pode dar sustentação aí num posicionamento? Olha, eu procurei muito esse assunto, eu não encontrei nada nas obras da codificação, nem André Luiz, nem Emmanuel, nas obras que a gente costuma consultar, a respeito da eutanásia especificamente em animais. Mas eu fui fazendo um raciocínio seguinte, olha, no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, esse livro tem como foco a análise de 4 desencarnes, e um deles é por eutanásia. Então, esse indivíduo, quando ele é eutanasiado, o espírito dele, uma vez libertado do corpo físico, né, que foi a morte por eutanásia, ele fica em maior sofrimento do que antes. O espírito fica perturbado, ele fica o sofrimento dele piora. Então, ficou claro nesse livro de André Luiz, vou repetir, Obreiros da Vida Eterna, que a eutanásia em seres humanos é totalmente contraindicada. Então, eu fiquei pensando, será que para os animais também isso também não vale? Porque vamos pensar, qual é a diferença que existe entre o espírito humano e o chamado princípio espiritual dos animais? Em essência, não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa. Mas o pessoal diz, mas depois, passando para a fase humana, há uma transformação e ele se torna espírito. Ele só muda de nível, porque a essência continua exatamente a mesma. Basta a gente ir ao Livro dos Espíritos, questão 27. Lá está escrito, olha, só existem 3 elementos no universo:
Deus, o Criador de tudo, o espírito e a matéria. Ora, o princípio inteligente dos animais e o espírito humano está do lado do espírito, não é matéria. Até porque na questão 597, Kardec faz a pergunta específica. Ele diz, olha, ele pergunta aos espíritos, já que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Então ele está dizendo, que outro princípio que existe além da matéria? O princípio espiritual. E os espíritos respondem sim. Então, essa inteligência dele está ligada a outro princípio, que é o espiritual, porque a inteligência é atributo do espírito e não da matéria, né? Então, não tem como ter um terceiro elemento, além de espírito e matéria. Então, o princípio inteligente dos animais e espírito humano são a mesma coisa, têm a mesma essência e que estão em níveis evolutivos diferentes. Ora, se para um espírito a eutanásia é desastrosa, por que não seria também para o caso dos animais? Como eu não sei, eu tenho dúvida de que isso possa acontecer, então o meu comportamento é pró-réu, ou seja, eu respeito, não, como médica veterinária, não faço eutanásia e não recomendo. Aliás, a gente discutiu muito isso nos Nuvetes, né? E essa é a postura dos Nuvetes também. Então, nós não recomendamos, não fazemos eutanásia e não recomendamos. Então, é meio por aí, né? Então, Vini, eu sei que você, como trabalha com cuidados paliativos, em que medida os cuidados paliativos são uma opção para a eutanásia? Sabe que tem gente que define, né, a minha atuação, que vem a ser a prática dos cuidados paliativos, como uma alternativa à eutanásia. E é muito mais do que isso. Né? A essência e o objetivo de existir o cuidado paliativo não é para se contrapor à eutanásia, mas sim para ofertar uma resposta ao sofrimento. Né? Inclusive, em países onde se discute do ponto de vista legal a respeito de legalização ou não da eutanásia, a despeito de qualquer visão religiosa, é uma condição imprescindível que, para se almejar discutir legalização de eutanásia para pessoas, esse país tenha passado por uma discussão muito profunda de desenvolvimento de políticas públicas que permitam acesso a cuidados paliativos de qualidade. Porque, na verdade, a eutanásia, para quem a busca, vem como uma resposta ao alívio do sofrimento. Né? E o cuidado paliativo, ou simplesmente o cuidado, nada mais é do que uma resposta ao sofrimento. Né? Então, sim, no fim acaba ficando como uma alternativa, de modo que hoje, por exemplo, quando eu cuido do paciente em fim de vida, né, o que eu digo para a família? Olha, é comum as pessoas me perguntarem sobre eutanásia, sobre a opinião. As pessoas têm um senso comum de que esse é o único desfecho possível e de que uma hora isso vai ter que acontecer, e elas trazem essa angústia. Sim. E aí eu coloco, né? Eu falo, olha, não é uma prática que eu realizo, né? Os meus princípios, né, pessoais e profissionais vão pelo lado de ofertar cuidado para que esse paciente tenha dignidade até o fim da sua vida e morra naturalmente. E eu prezo, e eu não vou te obrigar ou te impor, nem que sim, nem que não, mas eu prezo para que, no mínimo, você tenha o direito de escolher não fazer. Né? E que, se, diante de todas as possibilidades de cuidado, com os seus valores, os seus princípios, a sua ética, essa for a sua escolha, que não tenha sido uma escolha por falta de opção. Exatamente. Tenha te colocado assim, ou você faz a eutanásia, ou ele vai sofrer. Isso é uma violência. E é uma violência que é decorrente de falta de conhecimento. Esse profissional também sofre de não ter uma outra opção.
né? Mas ele não aprendeu, porque é um senso comum que para casos graves a eutanásia é a única Única forma de opção. aliviar o sofrimento. Isso não é verdade. Vini, você falou uma coisa importante, que é essa falta de opção, né? Então, eu considero uma coisa, ou fica sofrendo, ou faz eutanásia, e muitas pessoas já me disseram que assim, o veterinário cobra delas, quando ela não autoriza a eutanásia, cobra delas uma atitude de egoísmo. Ah, você não quer se separar dele, mas quem está sofrendo é ele, né? Isso é um egoísmo da sua parte, a pessoa acaba ficando com um complexo de culpa, não é? Exatamente. Seja de uma coisa ou seja de outra, ou se permite a eutanásia ou não, de qualquer maneira ela vai cair no complexo de culpa. Então, esse assunto da eutanásia é um assunto muito delicado, né? Que tem que ser tratado assim, com bastante cuidado, né? Bom, Paula, eu estou vendo aqui que agora sim nós estamos com o tempo bem apertado, né? Então, você Eu não quer sei falar se o mais alguma coisa? Eu não sei se o É. Vinícius queria fazer um desfecho ainda desse tema, Vini, algum comentário? Tive a impressão que você queria falar. Olha, eu sou tagarela, né? Acho De que maneira eu iria, objetiva. eu iria mais falar um monte de coisa, mas então, para ser objetivo e fazer um desfecho, Sim, usando esse comentário, esse último comentário da professora Irvênia, né? Olha que cena, que situação triste e difícil. A pessoa se vê numa situação em que o profissional, que é quem tem conhecimento, habilidade, competência e autoridade, coloca para ela uma imposição. Né? é, Eu já passei por isso. Eu já tive no lugar em que a eutanásia era a única opção dada. Né? E eu já carreguei culpa por ter concordado com essa opção porque não foi dada outra opção. E por conta disso que a gente sempre contrabalanceia de que a nossa recomendação é de que não se faça e a gente incentiva que a medicina veterinária evolua, né? E que ao mesmo tempo, diante da situação que cada um faz o seu possível, o seu melhor, pelos motivos variados, não foi o que aconteceu, que a pessoa não carregue, né, culpa, remorso, arrependimento, que pode se tornar também um é, outro sofrimento muito maior. Esse é é, um bom exemplo do que a gente chama de coping religioso negativo. é verdade, é. Eu usar, né, as questões da minha religião para me gerar culpa e gerar um sofrimento É, maior. exatamente, isso é importante mesmo. Bom, então é isso. Pessoal, nosso tempo está terminando, né, Paula? Então, acho que a gente pode ir encerrando o nosso programa, agradecendo aí os meus dois entrevistadores, né? A Paula e o Vinícius, e, e desejando que a gente possa ter passado informações importantes para os participantes, em função dessa demanda, que é sempre a maior do final dos programas, das entrevistas e de tudo, né? Então, eu quero agradecer aí vocês por essa iniciativa de me entrevistarem hoje. Quero agradecer também a AME São Paulo, porque nos proporciona a oportunidade desse programa. Quero agradecer também o nosso amigo aí, que fica nos bastidores, é o responsável técnico pelo programa, né, o Carlos Augusto, e agradecer a participação de todos, né? E desejar que a gente possa se encontrar novamente no próximo mês, no terceiro sábado às 16 horas. E o terceiro sábado do mês de fevereiro é dia 17. Então a gente se encontra no próximo mês, terceiro sábado, dia 17, aqui no programa M+, né? Paula, Vinícius, se quiserem se despedir. Deixar um beijo para todo mundo, um abraço. Dizer que é muito importante a participação de cada um dos ouvintes no chat e que a gente vai procurar, na medida do possível, né, a gente vai respondendo as questões que vão sendo demandadas. Tá? Então, obrigada, né? Agradecer muito a participação de cada um. Só deixar um abraço fraterno e o meu desejo a cada um aqui, que cada um ame os animais, né, cada vez mais, para a gente buscar e alcançar essa relação mais harmônica de crescimento mútuo com eles. Isso mesmo.
e buscar essa relação harmônica, né, como o Vini falou, de convivência, não só com os pets, né, mas com todos os animais, com toda a criação, porque afinal o Deus, que é o nosso Pai, é Pai de todos eles também, né? Então tá bom, pessoal, um grande abraço a todos, viu? Muito obrigada, até a próxima.